Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E vamos começar mais um dia de leitura do seguinte livro. Aqui tem as considerações iniciais. Vamos aqui no meu canal, que é esse canal aqui. Esse é a continuação do livro, é a parte 6 do livro. Esse aqui, ó. Tarará. E vamos nessa. Aqui tem a sinopse. Vocês leem aqui para ficarem inteirados. E agradeço a todos. Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar com os nomes complicados, né? Vamos lá. Horus Baratheon, e que em seus anos finais se tornara velho, encurvado e amargo, defendeu que a princesa Déria fosse devolvida ao pai sem uma das mãos. Nossa. Lord Oakar enviou um corvo com a sugestão de que a menina Dorneza fosse oferecida no bordel mais imundo do Porto Real, até que todos os mendigos das cidades tenham podido se saciar com ela. Aegon Targaryen rejeitou todas as propostas. A princesa Déria viera da condição de emissária sobre a bandeira da paz, e ele jurou que ela não sofria mal algum sobre seu teto. O rei estava cansado da guerra. Todos concordavam, mas conceder a paz aos Dorneses sem submissão seria equivalente a dizer que Rhaenyra, sua amada irmã, havia morrido em vão. Que todo o sangue, todas as mortes de nada serviram. Os senhores em seu pequeno conselho alertaram ainda que uma paz assim poderia ser vista como sinal de fraqueza e talvez incentivasse novas rebeliões, que então precisariam ser reprimidas. Aegon sabia que a Campina, as Terras das Tempestades e a Marcha haviam sofrido terrivelmente durante o conflito, e não perdoariam nem esqueceriam em Porto Real o rei não se atrevia a permitir que os Dorneses saíssem do Aegonfort sem uma potente escolta, por receio de que o povo da cidade o despedaçasse. Por todos esses motivos, afirmou o grande mestre Lucan mais tarde, o rei estava prestes a recusar as propostas de Dorne e continuar com a guerra. Foi nesse momento que a princesa Déria entregou ao rei uma carta selada de seu pai, apenas para seus olhos, sua graça. O rei Aegon leu as palavras do príncipe Nimor diante de toda a corte, impassível e calado, sentado no trono de ferro. Depois, quando se levantou, dizem que pingava sangue de sua mão. Ele queimou a carta e nunca mais falou dela. Mas naquela noite montou em Balarion e voou sobre as águas de torrente da Água Negra, até a montanha fumegante de Pedra do Dragão. Quando voltou na manhã seguinte, Aegon Targaryen aceitou os termos oferecidos por Nimor. Pouco depois assinou um tratado de paz eterna com Dorne. Até hoje ninguém sabe dizer com certeza o que havia na carta de Déria. Há quem diga que era simples apelo de um pai para o outro, palavras sinceras que comoveram o coração do rei Aegon. Outros insistem que era uma lista de todos os senhores dos cavaleiros nobres que haviam perdido a vida durante a guerra. Certos sertões chegaram até a sugerir que a missiva estava enfeitiçada, que a rã amarela a escrevera antes de morrer, com um frasco de sangue da própria rainha Rhaenys, para que o rei fosse incapaz de resistir à maligna magia. O grande mestre College, que foi a Porto Real 20 anos depois, concluiu que Dorne já não tinha mais forças para lutar. Movido pelo desespero, sugeriu Clegg, o príncipe Nimor, talvez tenha ameaçado, caso a paz fosse rejeitada, contratar os homens sem rosto de bravos para matar o filho herdeiro do rei Aegon com a rainha Rhaenys, o pequeno Aenys, na época com apenas 6 anos, talvez fosse isso, mas ninguém jamais saberá o fato. E assim encerrou a Primeira Guerra Dornesa, 4-13 DC. A rã amarela de Dorne realizara que Arryn, o Negro, os dois reis
Torren Stark não conseguiram ela derrotar Aegon Targaryen e seus dragões. Contudo, ao norte das Montanhas Vermelhas, suas táticas lhe renderam apenas escárnio. Entre os senhores e os cavaleiros dos reinos de Aegon, coragem dornesa se tornou um termo debochado para a covardia. A rã pula para dentro da toca quando ameaçada, registrou um escriba. Outro disse: Méria lutou como uma mulher, com mentiras, trapaças e bruxarias. A vitória dornesa, se é que pode ser chamada de vitória, foi vista como desonrosa, e os sobreviventes do conflito e os filhos e irmãos dos que haviam perecido prometeram uns aos outros que ainda chegaria o dia do acerto de contas. Nossa. A vingança deles precisaria esperar outra geração, e a ascensão de um rei mais jovem e sanguinário. Embora Aegon Conquistador viesse a ocupar o trono de ferro por mais de 24 anos, o conflito dornês foi sua última guerra. Vamos lá. 3 cabeças tinha o dragão, o governo do rei Aegon I. Olha lá, será que já é a próxima geração? Aegon I Targaryen era um renomado guerreiro, o maior conquistador da história de Westeros, mas muitos acreditam que suas realizações mais importantes ocorreram em tempos de paz. Dizia-se que o Trono de Ferro foi forjado com fogo e aço e terror. Porém, após se esfriar, ele se tornou o lugar onde se assentara a justiça para toda Westeros. Desculpa. A reconciliação dos 7 reinos sob a autoridade Targaryen era a pedra angular das políticas de Aegon I como rei. Movido por esse propósito, ele fez grandes esforços para incluir homens, e até algumas mulheres, de todas as partes do reino em sua corte e nos conselhos. Incentivava seus antigos inimigos a enviar seus filhos, sobretudo os mais novos, visto que a maioria dos grandes senhores desejava manter seus herdeiros perto de casa. A corte, onde os meninos serviam como pajens, em escansões e escudeiros, e as meninas como aias e damas de companhia para as rainhas de Aegon. Em Porto Real, eles presenciavam em primeira mão a justiça do rei e eram instados a se considerar súditos leais de um grande reino, não homens do oeste das terras da tempestade ou do norte. Aí, se tiverem dúvida de alguma, só uma observação, se tiverem dúvida de alguma palavra, por exemplo, aqui, escansões, eu não sei o que significa. Eu vou ver se eu acho aqui no dicionário. Mas se vocês acharem também, coloquem nos comentários o significado, tá ok? Vamos ver o significado de escansões, que eu não sei o que é. Significado de escansões. Escansão. Escansão, nome feminino, elevação de ritmo, medição e divisão de elementos métricos. Escansão, auxiliar de tradução, escansão. Deixa eu ver, escansão. Parecidas. Escansão. Profissional especializado em vinhos e nos restaurantes. Aquele que deitava a bebida nas taças dos convivas. Ah! Oficial da corte encarregado de servir o vinho na copa e oferecê-lo ao rei nas refeições. Ah, copeiro. Aquele. Então ele chama escansão. Profissional especializado em. Não é o profissional de hoje em dia. Naquele tempo, no tempo antigo, é aquele cara que servia o rei pedia um vinho e ele tava lá do lado, assim, bem atrás da cadeira dele ali, só. Ele ficava só atento pra não deixar a taça vazia do rei. Ó, o cara. Nossa, hein? Então a gente já sabe, né? Vamos ver. Então vamos recomeçar o parágrafo.
A reconciliação dos Sete Reinos sob a autoridade Targaryen era a pedra angular das políticas de Aegon I como rei. Movido por esse propósito, ele fez grandes esforços para incluir homens e até algumas mulheres de todas as partes do reino em sua corte, e nos conselhos incentivava seus antigos inimigos a enviar seus filhos, sobretudo os mais novos, visto que a maioria dos grandes senhores desejava manter seus herdeiros perto de casa. A corte, onde os meninos serviam como pajens, escansões e escudeiros, e as meninas como aias, damas de companhia para as rainhas de Aegon. Em Porto Real, eles presenciavam em primeira mão a justiça do rei e eram instados a se considerar súditos leais de um grande reino, não homens do oeste, das terras da tempestade ou do norte. Os Targaryen também facilitaram muitos casamentos entre casas nobres das regiões mais distantes do continente, na esperança de que essas alianças ajudassem a firmar os laços entre as terras conquistadas e transformar os Sete Reinos em Visenya e Rhaenys. As rainhas de Aegon nutriam um prazer especial ao arranjar essas uniões. Graças aos seus esforços, o jovem Ronel Arryn, senhor do Ninho da Águia, casou-se com uma filha Torrhen Stark de Winterfell, enquanto o filho mais velho de Laurel Lannister, herdeiro de Rochedo, Casterly, desposou uma moça Hedwig da Árvore. Quando três meninas gêmeas nasceram na casa de Evenstar de Tart, a rainha Rhaenys providenciou maridos para elas com a casa Corbray, a casa Hightower e a casa Arlong. A rainha Visenya intermediou um casamento duplo entre a casa Blackwood e a casa Bracken, cuja história de rivalidade remontava a séculos antes, unindo um filho de cada casa com uma filha da outra, a fim de selar a paz entre ambas. E quando uma garota Ronan, a serviço de Rhaenys, se viu grávida de um ajudante de cozinha, a rainha encontrou um cavaleiro do Porto Branco para desposá-la e outro de Lannisport que estava disposto a adotar o bastardo. Embora ninguém duvidasse que Aegon Targaryen fosse a autoridade máxima em todos os assuntos relativos ao governo do reino, suas irmãs Visenya e Rhaenys continuaram suas parceiras no poder por todo o reinado, exceto talvez pela boa rainha Alysanne, esposa do rei Jaehaerys I. Nenhuma outra rainha na história dos Sete Reinos jamais exerceu tanta influência na política quanto as Irmãs do Dragão. Era um costume de o rei levar consigo uma das rainhas em todas as suas viagens, enquanto a outra permanecia em Pedra do Dragão, ou em Porto Real, muitas vezes sentada no trono de ferro, decidindo quaisquer questões que lhe fossem apresentadas. Ainda que Aegon tivesse estabelecido a sede do reino em Porto Real, instalando o trono de ferro na Galeria Fumacenta do Aegon Forte, ele passava apenas um quarto do tempo ali. O máximo possível de seus dias e noites ele reservava à Pedra do Dragão, a cidadela insular de seus antepassados. O castelo sobre o Monte Dragão era 10 vezes mais espaçoso que a Aegon Forte, com consideravelmente mais conforto, segurança e história. O conquistador certa vez dissera que ele amava até o cheiro de Pedra do Dragão, onde o ar salgado sempre trazia aromas de fumaça e enxofre. Aegon passava cerca da metade do ano em suas sedes, dividindo o tempo entre uma e outra. A outra metade ele dedicava a um incessante turnê real, levando sua corte de um castelo a outro, hospedando-se com cada um de seus grandes senhores. Vila Gaivota e o Ninho de Águia, Vila Gaivota e o Ninho da Águia, Arryn, Correrio, Lannisporto e Rochedo Casterly, Passo de Condornis, Carvalho Velho, Jardim de Cima, Vila Velha, A Árvore, Monte Chifre, Val Freixo, Ponta Tempestade até o solar de entardecer tiveram a honra de receber sua graça.
muitas vezes, sua graça muitas vezes. Mas Aegon podia e fazia questão de aparecer em praticamente qualquer lugar, às vezes com um séquito de até 1000 cavaleiros e senhores e senhoras. Ele viajou 3 vezes a Ilhas de Ferro, 2 a Pike e uma a Grande Wick. Passou uma quinzena em Villirman, em 19 de DC, e visitou o norte 6 vezes, hospedando-se em 3 ocasiões em Porto Branco, 2 vezes em Vila Acidentada e uma em Winterfell, em sua última turnê real em 33 DC. É a famosa resposta de Aegon deu quando lhe perguntaram o motivo dessas viagens. É melhor postergar uma rebelião do que reprimi-la. Um rápido vislumbre do rei no auge do seu poder, montando Balerion, o terror negro, e cercado com centenas de cavaleiros cintilantes vestidos com seda e aço, contribuía muito para inspirar a lealdade em senhores irrequietos. O povo também precisava ver seus reis e rainhas de tempos em tempos, acrescentou o rei, e saber que pode ter a chance de lhes apresentar suas queixas e preocupações. E isso o povo fez. Grande parte de cada turnê real era dedicada a banquetes e bailes e caçadas e falcoaria. À medida que cada senhor tentava superar os demais em esplendor e hospitalidade, mais Aegon também fazia questão de conceder audiências aonde quer que viajasse, fosse no estrado do castelo de algum grande senhor ou em cima de uma pedra coberta de limo do campo de um fazendeiro. 6 mestres o acompanhavam em suas viagens, para responder qualquer pergunta que ele pudesse ter a respeito de leis e costumes ou da história do local, e para registrar quaisquer decretos ou decisões que sua graça declarasse. Um soberano precisa conhecer a terra que ele governa, disse o conquistador mais tarde a seu filho Aenys, e em suas viagens Aegon aprendeu muito sobre os 7 reinos e seu povo. Cada um dos reinos conquistados tinha as próprias leis e tradições. O rei Aegon interferiu pouco nelas. Ele permitiu que seus senhores continuassem a governar praticamente como sempre haviam governado, com os mesmos poderes e as mesmas prerrogativas. As leis de herança e sucessão não sofreram alterações. As estruturas feudais existentes foram ratificadas. Senhores grandes e pequenos preservaram o poder de justiça em seus territórios. E o privilégio da primeira noite, onde quer que eles costumem prevalecesse no passado. O principal interesse de Aegon era a paz. Antes da conquista, as guerras entre os reinos de Westeros eram comuns. Mal se passava um ano sem que houvesse um em conflito com o outro. Mesmo nos reinos supostamente em paz, senhores vizinhos muitas vezes resolviam suas diferenças na espada. A ascensão de Aegon deu fim a boa parte disso. Senhores menores e cavaleiros com terras agora deviam levar suas disputas e seus suzeranos a acatar decisões. Conflito entre as grandes casas do reino eram julgadas pela coroa. A primeira lei do país será a paz do rei, decretou o rei Aegon, e qualquer senhor que mover a guerra sem minha permissão será considerado um rebelde inimigo do trono de ferro. O rei Aegon também anunciou decretos para regularizar costumes, deveres e impostos em todo o reino. Enquanto, no passado, cada porto, cada senhor menor tinha a liberdade de extrair o máximo possível de arrendatários, plebeus e mercadores, ele também proclamou que os santos homens e mulheres da fé e todas as terras e propriedades deles seriam isentos de impostos, e ratificou o direito dos tribunais da fé de julgar e sentenciar qualquer septão, irmão juramentado ou irmã santa acusado de ilicitudes. Ainda que ele mesmo não fosse um homem devoto, o primeiro rei Targaryen sempre tratara de nutrir o apoio da fé e do alto septão de Vila Velha. Porto Real cresceu em torno de Aegon e sua corte, expandindo-se sobre as 3 grandes colinas e seus arredores junto à foz do torrente da Água Negra. A maior dessas colinas se tornara conhecida como Colina de Aegon, e não demorou até que as menores fossem
Eu vou recomeçar. E não demorou até que os menores fossem chamadas de Colina de Vicênia e Colina de Hannes, e seus nomes antigos caíram no esquecimento. O tosco forte de Mota em Aigon havia erigido tão rápido, não tinha espaço nem pompa suficiente para abrigar o rei e sua corte, e começara a se ampliar antes mesmo do fim da conquista. Do lado de fora da paliçada foram construída uma nova fortaleza de 15 metros de altura e toda de madeira, com a galeria cavernosa no interior, uma cozinha com paredes de pedra e telhado de ardósia para caso de incêndio. Apareceram estábulos e um celeiro. Erigiu-se uma nova torre de vigia, 2 vezes maior que a mais antiga, e em pouco tempo Aegon Forte já ameaçava extrapolar suas muralhas. Então se ergueu uma nova paliçada, envolvendo uma área maior da colina e criando espaço suficiente para um alojamento, um arsenal, um septo e uma torre baixa. Deixa eu ver o que é paliçada. Não sei o que é paliçada. Deixa eu saber o significado aqui. Dá pra... Aqui, paliçada. Paliçada. Não sei o significado. Paliçada. Sítio cercado de estacas. Ah, tá. Fileira de estacas para defesa de postos militares. Terreno para a realização de torneios. Arena, liça, terreiro. Deixa eu ver aqui no Google. Uma figura de paliçada. Paliçada. Só para saber visualizar melhor isso aqui. Uma imagem de paliçada. Tá. Isso aqui, ó. Isso é uma paliçada. É uma cerca. Isso é uma paliçada. Tá bom. A união de paliçada antiga moderna Forto. Paliçada. Entendi. Arquitetura militar paliçada é obra. Ai, gente. Essas são as fotos. Cerca feita de apontadas fincadas na terra. Cerca feita com estacas apontadas e fincadas na terra. Alinhamento de estacas serve de barreira defensiva. Ok. A gente sabe o que é paliçada, né? Elas são as estacas, as cercas. Ok? Vamos ver se acabou. Por hoje é só. A gente vai pro próximo capítulo amanhã. Eu faço essas partes curtas que fica melhor, porque pra gente não ficar muito longo. Mas se vocês quiserem que eu acrescente uma leitura maior, vocês me falem que eu aumento mais a duração da leitura, ok? Mas por enquanto é só. E obrigado a todos e até amanhã. Até a próxima leitura. Obrigado a todos e até mais. Bye bye.